Hoje a gente decidiu fazer um novo quadro que é Reagindo aos Absurdos de Veterinários. Você já escutou alguma coisa estranha, alguma coisa absurda vindo de algum veterinário que você tenha levado seu bichinho? Alguns dos nossos seguidores do canal Petlu, lá no Instagram, já escutaram algumas coisas estranhas e compartilharam com a gente esses relatos. E é isso que a gente vai mostrar agora pra vocês. Oi, eu sou a Luísa e esse é o canal Petlu. Primeiro, eu queria esclarecer que a gente não é veterinária, mas como pessoas que têm animais exóticos, a gente tem noção de que nem todo profissional está preparado para atender esse tipo de animal. A gente sabe que em qualquer profissão existem pessoas que não são tão boas e na medicina veterinária não é diferente. E é por isso que eu queria começar compartilhando com vocês o relato de uma estudante de medicina veterinária. Ela se chama Maria Júlia Zagotto e mandou isso aqui pra gente. Isso acontece porque na maioria das grades eles não estudam animais silvestres, apenas grandes e pequenos animais. Mas assim, se você é um profissional e não sabe, passa para outro ou pesquisa muito sobre, né? Inclusive, na minha facul, os alunos de veterinária criaram um grupo de estudos de animais silvestres e eles utilizam alguns vídeos e fotos de vocês para ilustrar como deve ser o habitat dos animaizinhos. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, Maria Júlia, eu fiquei muito feliz de saber disso. E como vocês podem ver pelo relato dela, parece que a faculdade pincela muito superficialmente esses animais. Eu acho que quando o veterinário ele quer seguir para os animais exóticos, esses animaizinhos diferentes, ele tem que fazer, como é que eu vou dizer, uma especialização depois, né? Então não é qualquer veterinário que tá apto para atender esse tipo de animal, diferente dos cachorrinhos, né? Que tem um monte de veterinário que quer atender cachorrinho, né, Miguel? Então agora vamos para os relatos. A Jasmine mandou o seguinte: levei o meu hamster por causa de fungo. Ela pediu como tratamento banhos com remédio e que, após o tratamento, continuasse dando os banhos normalmente por causa da forração. Gente, isso é uma coisa muito básica que os tutores de hamster responsáveis sabem, que a gente não deve dar banho no hamster. Porque isso pode, inclusive, eu acredito que piorar essa questão do fungo, porque ele fica úmido, entendeu? Então, não acho que faz muito sentido, você não tem como secar o hamster adequadamente, sabe? Não é que nem cachorro que a gente passa secador, você não vai passar secador no hamster. E ele falou aqui, por causa da forração, esse veterinário, ele sabe que a forração é prejudicial, então ele deveria pedir que ela trocasse a forração, né? Botasse pelo menos o papel higiênico. Eu lembro quando a gente levou o Milu no veterinário a primeira vez, que ele teve problemas de alergia, o médico pediu pra trocar a forração. Só que ele não me falou pra botar papel higiênico, ele falou pra colocar aqueles pellets de madeira. E os pellets de madeira são feitos de madeira pinus, ou seja, não ia adiantar nada, sabe? A gente usava serragem e ia trocar 3 metros. Exatamente. Então assim, ali eu cheguei a comprar aqueles pellets e depois eu descobri que eles eram feitos de madeira pinus, ou seja, não adiantou nada. Só melhorou quando eu coloquei papel higiênico. Então assim, esse é o relato nosso, pronto, já dei o relato daqui. De orientações ruins que eu recebi de veterinário, gente. Esse conteúdo aqui tá te ajudando? Você já assistiu outros vídeos do canal? Se você tá gostando, não deixe de se inscrever aqui para receber mais informações valiosas pro cuidado dos seus animais. A Pets Família Pet mandou: não foi comigo, mas já vi uma pessoa falando que a vet falou que ela estava certa em criar um hamster em gaiola e que tinha o tamanho ótimo para um hamster. A gente sabe que aqui no Brasil não tem gaiolas adequadas para hamsters. Lá no exterior, a gente até viu algumas gaiolas que podem ser usadas porque ela tem como se fosse um aquário embaixo, ou seja, ela tem um espaço para colocar a altura de forração e em cima tem a grade, isso não é um problema, mas pelo custo delas não vale a pena. Então assim, dificilmente essa veterinária estava falando de uma gaiola que era realmente adequada, com o tamanho de 1 metro por 50 centímetros. Eu nunca vi uma gaiola assim sendo vendida aqui. Não, então eu acho que realmente ela quis dizer que essas gaiolas que a gente encontra aqui são boas. E a gente sabe que não são porque, primeiro, gaiolas não têm a bandeja alta o suficiente para você colocar 25 centímetros de altura de forração. E o espaço também é muito pequeno. Na natureza, os hamsters eles cavam vários túneis subterrâneos e podem chegar a metros até esses túneis. E na gaiola eles não conseguem fazer isso, não conseguem fazer nada. Então assim, isso a gente já viu que também ela não tinha muita noção dessa questão do tamanho adequado para um hamster. A Lua Nissuris mandou: o hamster não precisa de muito espaço. Isso tem a ver com o primeiro relato do veterinário que falou que tem gaiola que é adequada e a gente sabe que não tem. Isso é uma coisa que eu já percebi também com o veterinário que eu levei o Milu, porque eu levei o Milu numa caixinha de...
nessas caixinhas de não era caixinha de transporte. Organizadora. Essas caixas organizadoras. Não era a caixa que ele morava. Era só uma parte do alojamento, né? Aquela parte que ficava acoplada na gaiola. Que na época não era adequado, tá, gente? Deixando bem claro. Mas eu levei ele só naquela caixa. E o veterinário perguntou: ah, ele mora aqui nessa caixa? eu falei, não, isso é uma parte só do alojamento dele. Ah, não, é porque é ótima essa caixa. Tipo, ele achava que a caixa era adequada, sabe? Então, assim, não é novidade, sabe? Tem coisas... Eu não acho que o veterinário era ruim, mas tinha coisas que Eu acho que era falta de conhecimento mesmo. E já tem um estudo muito legal que mostra... Eles fizeram um experimento com 3 alojamentos diferentes para hamsters, um de cada tamanho. E o que era menor, que nem era assim o tamanho de uma gaiola, era até um pouco maior, só que com menos espaço para cavar, o hamster demonstrava estresse. E o que tinha mais espaço para cavar, ele não demonstrava. Então assim, gente, uma gaiola ele não consegue cavar nada. Não, as pessoas confundem ele se enterrar com ele cavar, sabe? O fato dele estar só com as orelhinhas em pé não significa que ele esteja cavando. Esconder não é cavar. Então, assim, eu acho que o veterinário, ele ajudou em muitas coisas, esse veterinário que eu levei, o Milu. Mas tinha várias coisas que eu sabia que não era adequada, sabe? Sim. Então, assim... Só que, tipo, se eu não levasse ele lá, eu ia levar onde? Era o veterinário de exóticos que eu sabia que existia aqui perto. Eu sabia que ele dava medicação adequada e tal, mas tinha algumas coisas que ele falava que eu não levava em consideração, sabe? A gente sempre tem que ter esse pensamento crítico em qualquer profissional, né? Exatamente. Mesmo que a gente não seja veterinária, a gente pesquisa as coisas e tal. Sim. Então, e a gente também tem essa consciência de que os veterinários eles não estudam com profundidade sobre hamsters. Não, e é aquela coisa, a gente pesquisa, mas obviamente que a gente não tá apta pra prescrever medicação ou a medicar os nossos animais. Então a gente não faz isso. O que eu falo que a gente releva que a gente meio que ignora com relação à informação, são esse tipo de coisa, tipo, a gaiola é ok, sabe? Serragem não tem problema. Serragem não tem problema, são coisas que a gente sabe que não é verdade. Exatamente. Mas, gente, com relação à medicação, nunca medique seu animal sozinho, tá? O médico precisa fazer isso. E com relação a você notar alguma coisa estranha, leva direto ao veterinário, gente. Exatamente. Nós não temos qualificação pra dar o diagnóstico pra vocês. Então, assim, vocês sempre têm que levar o bichinho de vocês no veterinário. Não deixem de fazer isso. Exatamente. E se você tá gostando desse vídeo, chegou até aqui, deixa um like que ajuda a gente a disseminar informação pra mais pessoas. Deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like. Vitinho próprio, gente, adorei esse nome. Vitinho próprio mandou. Me disse que o meu porquinho da Índia não precisava de feno, porque engordava e dava diarreia. Gente, eu não tenho porquinho da Índia. Eu nunca tive porquinho da Índia, mas eu sei que o feno é, tipo, básico. Principal alimento, é o principal alimento deles. Então, se eu fosse você, eu mudava de veterinário. Inclusive, é uma coisa que eu quero deixar bem claro. Se você tá insatisfeito, se você não concorda, se você acha que tá errado aquilo que o veterinário tá falando, troca de veterinário, gente. Se ele prescreveu alguma medicação, você não tem conhecimento, você não é veterinário, não pode mudar a medicação ou pegar outra coisa, é só um veterinário que pode te indicar a outra. Então, se você tá com dúvida, muda de veterinário. Eu sei que isso é muito complicado com relação a animais exóticos, porque não é em cada esquina que a gente encontra uma clínica que atenda animais exóticos. Mas se você acha que o médico não tá sendo bom, que ele não tá passando medicação certa ou que ele não tá ajudando o seu animal, você tem que mudar de médico. Assim como a gente muda quando a gente não tá satisfeito com o médico, sabe? Nem por isso a gente vai lá e faz automedicação. Entendeu? Quer dizer, algumas pessoas fazem, né? Mas não deveriam. Não recomendamos que você faça automedicação. Não faça isso, não faça isso. A Sá Fernandes mandou: ração é melhor que alimentação natural. Isso só serve quando o animal tá meio mal pra animar ele a comer. Gente, isso é muita falácia. Tem muitos veterinários que são contra a alimentação natural, que eles criticam muito a alimentação natural. A minha única questão é porque a sensação que eu tenho é que eles ficam inseguros da pessoa fazer alguma bobagem e isso realmente pode prejudicar o animal. Se você não seguir a alimentação natural corretamente, isso pode prejudicar a saúde do seu animal. Mas aí, como você faz pra seguir uma alimentação natural correta pro seu bichinho? Você vai levar ele no médico, no nutricionista, veterinário, entendeu? É assim que você vai fazer. Então, assim, eu sei que tem muitos médicos que são contra a alimentação natural, mas isso de que não serve, que faz mal, gente, isso não faz o menor sentido, porque a alimentação natural é aquele alimento com os nutrientes direitinhos, contadinhos pro seu bichinho. Não tem por que isso fazer mal se tiver feito corretamente, obviamente, né? E essa coisa de que ela disse que isso serve quando o animal tá mal, por que eles falam isso? Porque realmente, quando o animal tá passando mal, algumas pessoas começam a dar um franguinho, um arrozinho, e o animal come, e ele fica melhor. E aí ele tá melhorando com a alimentação natural, e aí depois,
simplesmente tira a alimentação natural. Se tava melhorando, se tava sendo bom pra ele, por que não manter a alimentação natural? Mas é aquilo, se for pra manter, tem que seguir uma alimentação natural prescrita por um veterinário. Não é porque botou um franguinho e arrozinho ele vai ficar feliz. Não, é porque esses alimentos têm todos os nutrientes e aí sim faz o bicho ficar bom mais rápido. Não, e né? ele realmente fica feliz. Ele come com mais vontade. É muito mais fácil você alimentar o seu bichinho com alimentação natural. E, gente, essa coisa também, pode acontecer de você precisar dar ração pra ele por algum motivo. Por exemplo, a gente teve problema com a geladeira aqui em casa. Vamos botar a ração pro Miguel porque não tem onde armazenar a alimentação natural. Ele não... Muita gente fala, se ele começar a comer alimentação natural, ele nunca mais vai querer comer ração. Gente, isso não é verdade. O animal sempre fica curioso pra comer. Inclusive, a gente fez um vídeo aqui no canal comparando a ração com a alimentação natural do Miguel, porque o Miguel come alimentação natural. Eu vou deixar aqui nos cards pra você poder assistir depois. Você já escutou algum absurdo no veterinário? Você já teve alguma experiência assim que você sentiu que precisava mudar de profissional? Conta aqui pra gente nos comentários. Lucas Felias mandou: o vet das minhas dongas falou que o certo é pegá-las pelo rabo. Gente, não, isso aí eu não levava mais nesse veterinário, gente. Pegar a camundongo pelo rabo pode machucar muito ele, pode dar sérios problemas de saúde. É a mesma coisa que, sei lá, puxar pela tua coluna, sabe? Porque o rabinho é a continuação da coluna. Ele pode girar, nossa, isso pode dar muito problema. O que acontece? Se tiver muito complicado de mobilizar, você até pode pegar pela base do rabinho com muito cuidado, mas isso não é indicado, sabe? Não é indicado. A gente nunca pega as titulinas pelo rabo. Você tem que criar uma conexão com o seu animal pra ele ir na sua mão sem você ter que ficar imobilizando ele, sabe? Porque isso é extremamente estressante. As pessoas têm uma coisa, né, com pegar o ratinho pelo rabinho, não sei porquê. É porque assim, é aquela coisa, né? São os estereótipos. A gente vê em filme, sempre pega um ratinho pelo rabinho. Não é certo. A gente, inclusive, quando a Pipa teve problemas de saúde recentemente, até aqui nos cards do vídeo que a gente falou sobre isso, a veterinária falou lá que não se deve ficar pegando pelo rabo, tá? Tanto que ela demorou um tempão pra conseguir pegar a Pipa, porque a Pipa ficou super estressada, óbvio, ela não conhecia aquele ambiente. E aí a veterinária botou uma luva pra tentar pegar a Pipinha, assim, direito, pra poder examinar, sabe? Você não deve ficar pegando pelo rabinho, gente, isso é muito errado. Eu não levaria mais camundongo nesse veterinário, não, porque isso é, assim, o básico, sabe? Gente, então esses foram alguns dos relatos que a gente recebeu. Lembrando que isso de forma alguma é uma crítica ao veterinário. A gente, inclusive, sempre estimula que vocês levem os seus animais ao veterinário, seja pra fazer um check-up, seja quando eles estiverem com algum problema de saúde pra correr no veterinário, a gente sempre fala isso. Só que, infelizmente, como eu disse no começo do vídeo, nem todos os profissionais estão aptos pra atender os bichinhos de forma correta. Então eu espero que esse vídeo tenha te alertado sobre esses absurdos, e lembrando que se você não tá confiando nesse profissional, se você acha que o que ele tá falando não tá certo, não tá te atendendo, troca de profissional, mas não deixa de levar o seu bichinho pro atendimento médico. E se você é veterinário e quiser contar um pouco dos seus relatos na faculdade, se você tem críticas com relação a isso, se você acha que não atendem direito esse tipo de animal nas matérias, pode mandar pra gente lá no Instagram, que a gente adora ver os relatos de vocês também. Ou então você também pode deixar um comentário aqui embaixo, que a gente vai ler tudo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. E segue a gente também lá no nosso Instagram, @canalPetLu. Tchau!